Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi, a apresentadora do Naturalizar Podcast. E hoje, você que quer começar a empreender, o momento é agora. Porque eu trouxe uma empreendedora de sucesso que a gente já contou a história dela aqui. E ela vai te dar algumas dicas de como começar do zero, principalmente nesse momento que a gente tá, que é a Páscoa. Tudo bom, Gra? Oi, tudo bem, Gabi? Uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pela empreendedora de sucesso. A gente faz o que pode. E, claro, muito honrada de estar aqui a segunda vez. A gente já contou da nossa história, do Grafestas da outra vez, os momentos emocionantes. E sem contar que essa semana nós estamos fazendo 10 anos de Grafestas. 10 anos de Grafestas? 10 anos daquela história que eu te contei, tal. 10 anos essa semana. Então, né, parabéns! Uhul! A gente que é festeiro tem que festejar, né? Com certeza. E eu vim aqui, esses 10 anos, eu acho que é muito gratificante comemorar o como começou o Grafestas, que foi na Páscoa. Sim. Foi exatamente antes da Páscoa, o planejamento, tudo. Então, eu vim dar uma dica pra você que ainda quer fazer seus ovos, nem se não for pra empreender, mas se for pra dar aquela economizada, porque a gente sabe que começo de ano é muito caro. E começo de ano dá aquela economizada pra todo mundo, é muito importante. Tem muitos Is da vida, né? Impostos que em matrícula, em material. Então, você que quer fazer aí o ovo de Páscoa dos seus pimpolhos, sobrinhos, pra você, pro namorado, ainda dá tempo de aprender e saber aonde economizar. Nossa, eu achei o máximo, Gra. E é legal a gente relembrar dessa história toda, então quem quiser assistir, vai lá no último episódio com a Grafestas. E tem toda uma história familiar, o Grafestas, né? E trazer esse momento da gente trazer uma economia na Páscoa, mas também de poder fazer os ovos em família, fazer dentro de casa, acho que é um momento especial também, né? Vou fazer, né, 45 anos, então há 30 anos que eu faço ovos de Páscoa. Nossa. Desde os meus 15 anos ali, exatamente por isso. Que a gente sabe que ovo de Páscoa sempre foi uma coisa muito cara. Sim. Porque as empresas têm todos os seus gastos, claro, mas é uma época que apela, né? Comercial, né? Tem aquele apelo comercial. Então, o chocolate encarece muito. E eu sou muito comilona, sabe? Eu amo chocolate, né? sabe? Então, eu sempre gostei de ovos grandes. Eu queria aqueles ovões. E sempre foi muito caro. Então, eu falei assim, quer saber? Eu vou aprender a fazer o meu ovo. E naquela época, a gente não tinha YouTube, né? Muito menos, né? Internet. Então, foi aprendendo na raça mesmo, vendo alguns cursinhos que passavam nos programas de TV à tarde. Isso passava bastante Isso. mesmo. E aí, fui aprendendo, pegando as dicas de algumas culinaristas na época e fui fazendo. Não tinha a cobertura, que hoje a gente tem o diferente, né? Que a gente tem chocolate e cobertura. A cobertura não precisa de temperagem, o chocolate precisa. E naquela época não tinha cobertura. Eu não fazia ideia disso. Eu vou explicar isso tudo daqui a pouquinho. Okay. E então, foi aprendendo, fiz e eu fiquei fazendo muitos anos pra mim, pro meu irmão, pra minha mãe. Depois veio o namorado, que hoje é meu esposo. Depois vieram as sobrinhas e assim foi indo, né? Até que em 2014, quando eu saí da empresa, né? Essa história detalhada tá lá no primeiro bloco, no primeiro que a gente, programa que a gente fez. Aqui com a Gabi, mas só para dar uma resumida, eu falei assim, estamos em fevereiro, né? Eu vou sair da empresa, a minha mãe precisava fazer uma cirurgia, eu falei, vou fazer ovos de Páscoa. Aí eu vou mandando currículo, logo acaba a Páscoa, eu cuido da minha mãe, fez a cirurgia e volto a trabalhar. Sim. Porque eu sou contadora de formação. Então, eu falei assim, legal, vai ser isso. E já montei um cardápio, já comecei todos os detalhes e fiz a Páscoa em 2014. Nossa, 2014, 10 anos fazendo a Páscoa das pessoas agora. Que aí foi profissional, já fazia quase 20 que eu fazia, né, sem ser profissional. Aí esses 10 profissional, mas tem 2 anos que o Grafestas não faz mais ovos. Esse ano também a gente não vai fazer comercialmente falando, né? Porque a demanda de buffet tá muito alta, graças a Deus, né? Graças a Deus, viu? Empreendedora de sucesso, eu acertei no começo. Então, a gente tem que afunilar, às vezes, algumas atividades, né? Porque não adianta, a não ser que eu fosse, por exemplo, só uma chocolatier, né? Tivesse tudo na base de chocolate. Aí você pode abrir um leque de coisas de chocolate. Então, preferi abrir o leque de buffet. Então, a gente tem hoje vários pratos de finger food, que é o que comanda a gente o ano todo. Entendi. Eu acho que nada melhor que uma contadora para ensinar a empreender, Gra. E aí, qual que é o primeiro passo que uma pessoa pode dar? Então, eu separei alguns passinhos aqui pra gente, pra eu te explicar. Claro, tem muitas vertentes, tudo, mas pra você que tá crua aí, vai ser uma boa. Primeiro, o que você tem que começar? Você nunca fez chocolate, nunca derreteu um chocolate, então você vai ter que treinar.
Não vai ter jeito, né? Por mais que eu vou te falar as dicas, eu fiz até, tem alguns vídeos lá no meu Instagram de como fazer chocolate, que o ano passado eu postei alguns vídeos, né? Dei algumas receitas, ensinei a fazer temperagem. Então lá também no Grafestas Buffet tem uns vídeos lá ensinando como fazer chocolate. Mas você tem que treinar, porque se você quer fazer pra você, é uma coisa. Agora, quando você quer fazer pra vender, não dá pra você fazer o cliente de cobaia, né? Testa aí, depois me fala, tá? Então, você tem que testar, porque o chocolate, ele é delicioso, mas ao mesmo tempo ele é exigente. Então, ele exige um monte de regras pra que ele saia perfeito. Senão, ele não vai sair legal. Ele pode ficar mole, ele pode ficar oxidado, que é aquele chocolate que a gente acha que tá estragado, que fica todo branquinho, cinza. Não, aquele chocolate não tá estragado, tá, gente? Não precisa jogar fora. Ele simplesmente oxidou. Então, dá pra recuperar também, mas você não vai entregar um chocolate esbranquiçado pro seu cliente. Sim. Então, a primeira coisa que eu falo, tem que treinar. Né? Vai pega o chocolate, derrete, de 30 em 30 segundos, se for no micro-ondas, em banho-maria, dá pra derreter também. Derreteu, tem que dar o choque térmico, isso pra chocolate, quando a gente fala de chocolate. Quando é cobertura, não precisa de choque térmico. Qual que é a diferença de um e de outro? Quando a gente fala em chocolate, ele tem que ter manteiga de cacau. E tem que ter uma quantidade mínima de manteiga de cacau no produto. Por exemplo, não sei se você sabia, mas chocolate branco não é chocolate. Ah, eu sei, eu não como. Mas eu fiquei com trauma, Gra, porque a gente foi fazer o chá de bebê da filha da minha amiga, e aí eu comprei chocolate branco pra me aventurar fazendo os doces, né? Porque, vou fazer, né? Gra do céu, na hora que eu fui derreter o chocolate branco, eu fiquei com trauma. Eu falei, isso não é chocolate. Aí eu nunca mais comi. O chocolate branco, ele não é chocolate. Ele é praticamente só manteiga de cacau. Então, ele não tem as propriedades para ser chamado de chocolate. Mas a gente denominou, né? Chocolate branco, chocolate ao leite, chocolate meio amargo. Meu pai ama. Eu sou suspeita que eu amo também. Lá em casa o pessoal ama chocolate branco. Então, tem essas diferenças. E a cobertura, não. Tem algumas coberturas que a gente chama de cobertura, já ouviu falar em hidrogenada? Já. São aquelas que têm a gordura hidrogenada. Ah, em vez da manteiga? Isso. Por isso que às vezes se a gente fala que é aquele chocolate que tem gosto de sebinho. Sei. Que é aquele... Tipo aquele guarda-chuvinha, aquela bolinha. Isso mesmo. Da nossa... Aquilo ali é feito com cobertura hidrogenada. Tem a cobertura que a gente chama de cobertura fracionada, que também tem geralmente a gordura vegetal, que tem na cobertura fracionada. Então, e aí eles colocam aroma. Por isso que vem escrito, cobertura, sabor, chocolate ao leite. Cobertura, sabor. Entendi. Então, ele tem sabor de chocolate, sabor de meio amargo, mas ele não é chocolate. Caramba! E isso, se você for comercializar, é um ponto muitíssimo importante. Porque o seu cliente tem que saber o que ele tá levando pra casa. Não tem como você vender um ovo de Páscoa de chocolate, sendo que, na verdade, ele é de uma cobertura sabor chocolate. Porque a gente tá falando em praticidade de trabalho, porque assim, a cobertura você derreteu, pôs na forminha, ele saiu. Tá lindo, perfeito, brilhante. Mas diminui o seu trabalho, diminui a sua qualidade. Sim. E o seu cliente vai saber. Porque na hora que você morde, você sabe quando o chocolate, a qualidade do chocolate que tem. Então, se você for vender, seja sincera. Até porque você não vai querer cobrar o preço de um ovo de chocolate oferecendo um ovo de cobertura. Né? Então, fala pro seu cliente, olha, eu consigo ir até a página 2. Vai ter muitos clientes que vão comprar. Sim. Porque existe bolso e cliente para todo mundo. Tem aquelas confeiteiras e cozinheiras que batem a mão no peito. Não, ovo de Páscoa tem que ser com chocolate. Não, tem que ser com o que a pessoa quer comer e com o que a pessoa quer pagar, né? E tem gente que gosta. Eu adoro aqueles palitinhos. aqueles cigarrinhos. Guarda-chuva, cigarrinho lá. Lembra, né? Então, se alguém me der um guarda-chuvinha, eu vou ficar feliz, né? Então, mas eu sei que quando você pega um guarda-chuvinha na mão, você sabe o que você vai comer ali. Você já sabe, sim, conhece a qualidade. Agora, quando você pega um outro produto que você não conhece, aí você fala, o que será que tem ali dentro? Aí na hora que você paga, você imagina isso, e na hora que você come, é aquilo. Ai, eu acho que a maior frustração da vida que tem é você gastar dinheiro com comida e não ser o que você tava esperando, ou ser ruim. Sim, porque sim. Olha... Então, eu acho assim, honestidade em primeiro lugar. Fala pro seu cliente, coloca no seu cardápio, é cobertura? É cobertura. É chocolate? É chocolate. É legal, às vezes, você colocar a marca, né? Porque, às vezes, tem gente que gosta de saber qual é a marca que você trabalha. Mas, independente disso, ser sincero na hora de você montar o seu custo e vender o seu produto.
Porque você vai ter público, pode ter certeza disso. Então, assim, primeiro esse treino, você tem que saber dar o choque térmico. Se você for fazer com chocolate, cobertura é simples. Você não vai ter muita dor de cabeça. Uma outra coisa é a questão do custo. Isso aí eu sei e vou... Esse eu consigo te explicar direitinho. Qualquer dúvida, ele é mais chatinho, também pode me chamar lá no meu Instagram ou no meu WhatsApp e a gente conversa. O que é o custo? O custo, você vai ter que entender de matemática, não tem jeito. Ai, Pelo menos o básico, soma, subtração e multiplicação, os básicos tem que saber. Porque o que a gente vai usar? O custo, né? O custo a gente tem que ver o que é o custo do produto. A gente vai ter que separar os insumos. Insumos, o que é? Todos os itens que você vai usar para fazer aquele ovo. As embalagens, né? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes pega embalagem mais cara do que o próprio produto. Mas a gente sabe que a embalagem também faz parte do produto, né? Sim. Uma embalagem bonita, uma embalagem com uma boa entrega, dá um outro visual, né? Dá um outro acabamento pro seu produto. A gente tem os custos diversos. Que seriam esses custos diversos? Água, luz, as forminhas que você vai usar, porque você vai ter que comprar forminha para fazer os ovos. E essas forminhas, elas têm uma durabilidade, então, às vezes quebra, às vezes suja e você não tem como limpar e você vai ter que descartar. A sua estrutura, né? Porque você também tem toda a limpeza da mesa que você sujou, do chão. Isso tudo a gente chama de custos diversos. Que a gente não consegue mensurar muito. Porque como que vai mensurar a limpeza de uma mesa, né? Imagina, qual é o valor? 1 centavo de Veja. Só se fosse o Julius, o pai do Cris. Ele iria fazer. Ele ia olhar assim, nossa, você colocou 2 centavos de Veja nessa mesa. Então essas coisas são os custos diversos. A mão de obra, que são as horas trabalhadas. E essa mão de obra não necessariamente precisa ser você. Se você tiver alguém que vai trabalhar com você, uma ajudante, ou você só está administrando e você vai ter as pessoas que vão fazer seus ovos. Então, essa mão de obra são as horas que vai demandar para fazer esses ovos. Uma parte para o investimento, porque você investiu também, né? Sim, você tem que comprar todo o material, né? Às vezes você vai comprar um termômetro, não é necessário de início, mas às vezes ele não é tão barato, um termômetro culinário. Ele ajuda bastante, mas não é essencial para fazer os ovos, mas se você tiver, é ok. Se for para vender, eu recomendo ter. Se for para fazer caseiro, não tem necessidade. E aí sim o seu lucro, que é o dinheiro que vai para o seu bolso, para quem empreende. Então, digamos assim, hoje 2 quilos de chocolate está em torno de R$60. Então, cada grama vai ser 3 centavos. Nossa! É esse custo que você tem que fazer. Pegar o total que tá... por exemplo, uma embalagem de chocolate vem 2 quilos. Quanto você pagou nela? Digamos, eu peguei o custo médio aqui dos chocolates, geralmente a gente trabalha. Sim. R$60. Então, cada grama vai sair 3 centavos. Se eu for fazer um ovo de 100 gramas, você vai pegar esse 3 centavos e multiplica por 100. Ou 250 gramas, 3 centavos, multiplica por 250. E assim sucessivamente. Você vai pegar o papel chumbo, que é aquela folha que embrulha o ovo, que embrulha os bombonzinhos, o papel celofane, o laço. Esses são os custos que você consegue mensurar. Que você foi lá e pagou e comprou. Por exemplo, o laço eu comprei aqueles que é só puxar. Vem 10 no saquinho. Quanto foi cada um daquele? Então, a gente precisa achar o mínimo do custo. A embalagem vem 10, eu preciso saber o preço de 1. O chocolate vem 2 quilos, eu preciso saber o preço da grama. Pra que isso? Pra você poder realmente calcular em cima do produto final. E eu fiz um exemplo aqui no slide de um ovo de 250 gramas. Então, eu vou pegar de chocolate vezes os 3 centavos, vai dar R$7,50. A embalagem que eu vou gastar, digamos que o papel chumbo está R$2 a folha, eu vou gastar meia folha, vai dar R$1. O laço e as tags, digamos que foi mais R$1 também. Os custos diversos, que é aquilo que eu te falei, do Veja, da água, do pano, porque o pano também, o pano que você usou para limpar, você vai ter que lavar. Então, a gente pensa que não, mas os custos diversos são muitos. São muitos. É o maior, né? E muitos detalhezinhos, mas você não consegue mensurar. A gente costuma trabalhar com 15%.
Então, para dar do que você tem de insumos, você joga 15% para ser mais ou menos, para te ajudar nos custos diversos. Entendi. Porque, por exemplo, para você limpar no final do dia a sua cozinha, você às vezes só não fez só os ovos. Às vezes, que nem a gente trabalha em buffet, às vezes fez os ovos, fez a coxinha, fez não sei o quê. Então, não tem como você ratear, porque a limpeza da cozinha é única. O geral. É o geral. Então, a gente calcula que 15% do meu produto é para ajudar uma parte desses custos gerais. A mão de obra, eu calculei em torno de R$ 5,50 para fazer um ovo, porque quantas horas vai demorar para fazer esse ovo? Quantos ovos a pessoa vai conseguir fazer num dia? Como que você vai saber isso? Trabalhando, né? Eu tô ensinando uma coisa depois mais profissional, que às vezes para essa Páscoa você não vai conseguir aplicar tudo, mas você vai sabendo que nível que você tem que ter de detalhe, para não ter prejuízo também, né? Sim, não dá para trabalhar, não dá para trabalhar tanto e ainda pagar para trabalhar. Pagar para trabalhar. O investimento, que eu também coloco em torno de 10% desse total que você gastou, dá R$ 5,50 também. O lucro, que seria a mão de obra mais o seu investimento. Então, quanto que eu quero de lucro? O lucro é muito sugestivo, né? O lucro aqui está envolvido o quê? O quanto você quer ter de retorno sobre aquilo. Tem que ter, às vezes, uma análise de mercado. Não adianta também falar assim, eu quero ganhar num ovo R$ 1.000 pra me ficar rica. É igual a mulher que cobra R$ 8.000 na sobrancelha, mas tudo bem. Tem quem vai. Quantos vão, né? Esse que é o problema. Então, assim, se você falar assim, eu vou vender um ovo de R$ 250 a R$ 1.000, tem que tomar cuidado, porque às vezes você tem que ter um nome, tem que ter uma marca por trás disso. E isso vai demandar, às vezes, muito tempo até que você consiga alavancar tudo isso. Então, o lucro tem que ser uma coisa meio que análise de mercado. Hoje, mais ou menos, para quem tá iniciando, quanto que fica um ovo de Páscoa? Eu quero vender por tanto. Vai depender muito da qualidade do chocolate que você comprar também, né? Mas que nem esse que eu fiz aqui, ele tá saindo o total, já com o lucro, tudo mais, R$32. Um ovo de 250 gramas. Então, tá um preço bom, tá melhor que o de mercado. Com certeza, gente, porque os vagabundinhos de mercado tá R$40. Pra cima. Isso, então, você colocando qualidade, colocando uma embalagem bonita, né? E tem todo aquele relacionamento que você vai ter com o seu cliente. Então, tudo isso conta, né? Então, você vai chegar no preço de venda de R$32,86. É um número quebrado, porque é um número de custo isso, gente. Sim. E aí, esses R$32,86 é onde você vai trabalhar o quê? Eu preciso botar a maquininha, porque eu vou vender no cartão de crédito. Aí você tem que somar, porque senão vai sair da onde? Do seu bolso. E a gente sabe que não dá pra gente tirar tudo do nosso bolso, né? Então, tudo é custo. Então, tem que ser repassado isso pro cliente. Não tem jeito. Alguém paga a conta. Alguém tem que pagar. Alguém paga a conta. E às vezes depende muito do volume. Chega a pessoa, você fala assim, R$32,86, aqui não tem maquininha. Mas ela chega e fala assim, eu quero 10 ovos. Vale a pena. Às vezes você fala pra ela assim, tá bom, pode passar no cartão. Sim. Né? Você vai diminuir um pouco o seu lucro, mas você está aumentando... Mas a quantidade o volume, até porque compensa você ter volume para trabalhar, né? Para estar fazendo todo o processo lá na sua cozinha. Uhum. Uma outra dica que eu vou dar, muito importante, tirando o custo, é o cardápio. A elaboração do cardápio. É bem importante, né? E para quem está começando, é ideal não ter muitas variedades, porque senão você acaba se perdendo. Né? Então, coloca o básico, né? Chocolate que a gente falou, branco, meio amargo, ao leite. Apesar que o ao leite é o que estoura de vender, né? Branco e meio amargo geralmente sai muito pouco. Uhum. Isso na visão dos meus clientes que eu tive durante todo esse tempo. Então, o meio amargo saía muito pouco, branco muito pouco, mas o ao leite sempre saía bastante. E aí, você tentar colocar algumas coisas, digamos assim, coringa, né? Por exemplo, se você tiver um brigadeiro branco, você consegue fazer leitinho com Nutella. Você pode fazer de paçoca, porque você já tem um brigadeiro branco, você vai lá e tritura a paçoca, vira um brigadeiro de paçoca. Uhum. O coco, né? Você já tem um brigadeiro branco, você coloca o coco ralado, já vira um prestígio para você colocar no chocolate ao leite. Então, você tem um recheio, brigadeiro branco, e consegue fazer outros recheios que você vai conseguir dar outros sabores, dar variedades para o seu cliente. E o cardápio, ele é importante para isso, para você não se perder, porque tudo que você coloca no cardápio, o cliente pode pedir. Então, não adianta você colocar um monte de coisas e depois você ter que ficar se dividindo em 1000 para poder entregar, né? E os crocantes também, acho que nunca sai de moda, né? Sim, é muito gostoso. O pessoal, acho que é um dos... Junto com o ao leite, é um dos que mais vendem, né? Isso, é verdade.
Crocante sai demais. E assim, eu prefiro o crocante de amendoim, que é aquele, o shot. Mas a maioria ainda prefere aquele de flocos de arroz, que é o famoso, parecido com o crunch, né? Que é aquele não sabia. de flocos de arroz, né? É o que Eu vende mais. prefiro amendoim também. Quando é assim, ovo de Páscoa, eu prefiro. Eu também. E o último passo seria a questão da divulgação. A divulgação tem que ser primordial, não tem jeito. Você tem que divulgar, se você quiser vender. Você tem que falar pra todo mundo, porque não vai ser todo mundo que vai estar sabendo. Você fala, mas minha tia tá sabendo. Não tá sabendo. Vai lá e fala. Vai lá e fala. Tô vendendo, panfleto. A internet hoje em dia ajuda muito, né? Então, divulgar. Nós já estamos, né, na quaresma. Então, a Páscoa tá muito em cima. Pra você comercializar, eu diria que tá muito em cima mesmo, né? Sim. Pra você começar. Mas nunca é tarde. Às vezes pode começar com poucas opções, alguma coisa para você pegar toda a experiência comercial. E para a próxima Páscoa você já acertar os seus perrengues, né? Tem um ano inteiro para testar, né? Aí você vai ter, e aí na próxima Páscoa você se antecipa. O que eu recomendo, assim, lá para novembro, mais ou menos, já começar a pesquisar tendências, né? Esse ano é o pistache, né? Pistache, gente, tá em tudo de pistache. Tudo o Gente, pessoal tá fazendo. Ovo de tudo quanto é jeito. Pistache por dentro, pistache por fora. Esses dias eu vi pudim de pistache. Eu falei assim, cara, como? Bolo com recheio de pistache, Bolo com pistache, tudo com pistache. tudo. É sorvete, é suco. Enfim, o pistache está em alta para 2024. Talvez 2025 já não seja. Não. Uhum. Então, você tem que fazer uma análise de mercado, qual vai ser a tendência. Coisa que não... Às vezes o pistache também pode ser muito fotográfico, mas assim, é lindo. Mas Eu não gosto. talvez eu não compraria. Eu não compraria, eu não gosto. Né? Então, assim, vai muito de gosto. E eu vou ser sincera com você. Eu tenho, por exemplo, uns 30 sabores de bolo no meu cardápio, hoje, do buffet. Sai brigadeiro. Mas Leite ninho com morango. Então, assim, não é o adianta... tradicional. Você pode ter milhões de sabores. O pessoal pede sempre os tradicionais. Doces mesmo. Doces eu também devo ter uns 20 sabores de doce. É trufa. Eu coloquei o charge agora. Esse ano. Gente, o charge tá maravilhoso. Mas todo mundo pede o quê? Cajuzinho, brigadeiro, beijinho, bicho de pé. Sim. É os sempre. básicos, né? E você dá a opção da pessoa pedir mais sabores, mas ela quer sempre os básicos. Então, é legal que tem quem quer conhecer sabores novos, mas às vezes não vai ser o que você vai vender mais. Sim. E pode ser o que vai te dar mais trabalho. Então, às vezes, cuidado com essas ondas só de... É muito de foto, né? A gente não tá vendo o negócio real. Porque, assim, o Instagram, ele é super... Ele é ótimo, gente, pra você divulgar. Você tira a foto, vai lá e faz... Eu mesma fui lançar o Body Splash, fui fazer fotos e não sei o que lá, lindíssima. E depois, tadinha, a pessoa vai me ver pessoalmente, tá bagaçada, né? Mas é um lugar pra você divulgar. Não quer dizer que você vai vender aquilo. Sim, às vezes é pra chamar atenção pra um outro produto que você tenha. Sim. Então, às vezes, assim, a foto vai ser linda daquele ovo de pistache, mas na hora que a pessoa for ver seu cardápio, ela vai acabar pegando um de brigadeiro. Sim. Então, às vezes você fala assim, não, vou investir muito em pistache, e depois acaba não vendendo esse pistache. Então, cuidado com as tendências. É legal, às vezes, você fazer um pra tirar foto, né? Uma outra coisa que vieram me perguntar, que eu achei muito interessante, por isso que me incentivou a fazer esse treinamentozinho aqui pra você. Vieram me falar assim, eu queria tanto investir na Páscoa, essa semana me falaram. Queria tanto investir na Páscoa, mas eu não tenho dinheiro pra começar. Olha, você não precisa de dinheiro pra começar. Por quê? Claro, você fez seu treino, você sabe fazer ovos, né? Você não precisa... Você vai no mercado, você não precisa gastar. Você vai lá fazer uma pesquisa de preço. Então, você chega lá com seu papelzinho, com seu caderninho. Quanto tá o chocolate? Anota. O chocolate marca tal, peso tal, vai anotando. Quanto tá a folha que eu quero comprar? Então, você tendo os valores, você não precisa comprar o material. Você vai ter os valores para montar o seu custo. Aí você chega em casa, monta seu custo, monta seu cardápio, monta sua divulgação e vende. Até então, você não gastou nenhum centavo. E isso, claro, desde que você já saiba fazer chocolate, né? Sim. Voltando a repetir. Senão, claro, você vai ter um pouquinho de gasto para fazer o treino. Pra poder treinar. Mas se você já sabe fazer chocolate, você não vai precisar ter custo zero. Por quê? Quando você começar a divulgar, as pessoas vão encomendar. E aí sempre, gente, sempre. Eu acho que eu falei sempre. Sempre. Eu falei sempre. Olha, escuta. Sempre peguem 50% de sinal. Ops, 50%. Por quê?
Quando a pessoa paga o sinal, ela não esquece. Pode ter certeza disso. Não esquece mesmo. Quando mexe no bolso... Aí não vai, a tia não morre, a criança não fica doente, né? Eu viajei, nada vai acontecer. Eu tô atrasada no serviço. É impressionante, né? Sempre assim. Então, assim, sempre. 50% de sinal. 50% de sinal. E é esse sinal que você vai usar pra fazer seus ovos. Então, você não precisa tirar dinheiro do bolso. E os outros 50% na hora da retirada. Sim, por favor, né? Não, gente, fiado, só amanhã. Passa amanhã, Não dá pra o depois. O depois a pessoa comeu, aí já foi pro banheiro, já era, nem lembra mais que existe chocolate. Porque é diferente até de uma caneta, que você olha a caneta, nossa, eu preciso pagar a moça da caneta. Nossa, preciso... Agora, o chocolate que ela comeu, que ela não vê mais, esquece. Ela vai esquecer de você rapidinho. Então, assim, 50% de sinal, 50% ou na entrega ou na retirada, que vocês forem combinar. Ou seja, a perda financeira é zero. E o investimento, nesse momento, é zero. Até forminha você não precisa comprar. Só depois mesmo. Na hora que ela te der um 50%, e você vai ver o volume. Por exemplo, eu vendi 10 ovos. Você vai comprar equivalente a 10 ovos. Eu vendi 100 ovos. Aí você vai comprar equivalente a 100 ovos. Mas você vai ter os 50% de tudo isso. E esse 50% é o suficiente para você poder investir. Porque nesse 50%, todo o custo que eu falei, por exemplo, não vai ter os custos diversos ainda, porque a conta de água vai chegar depois, a conta de luz vai chegar depois, né? Os produtos que você vai comprar ali, às vezes você já tem produto que vai limpar a mesa, você já tem em casa. Então, são custos que você tem que repor depois. O que você vai ter de custo efetivo é o chocolate e as embalagens. Isso. E se você não tiver forminha, você vai ter que comprar algumas forminhas. Não precisa vender 100 ovos de 100 forminhas? Não. Eu vendi 100 ovos, eu posso fazer com 10 forminhas. Eu vou fazendo, terminando, até porque terminando. Pra você fazer 100 ovos de uma vez, né? Haja geladeira. Haja geladeira, braço, fogão, tudo. Então você vai fazendo aos poucos. Então você não precisa ter aquele monte de forminha. Porque a forminha você fez, aí você limpa ela e reutiliza pra pôr outro chocolate. É essa técnica que você faz, você usa a mesma forminha o dia todo. Então, aí depois terminou a produção do dia, você põe pra lavar, secar, higienizar, porque ela tem que estar hiper seca pro dia seguinte. Chocolate e água não combinam. Isso é verdade. Então, você vai usar o dia inteiro a forminha repondo o chocolate. Passa pra ela ficar brilhante, passa. E vai indo. Então, dá pra você começar assim, se você tá duro, do zero. É só ter vontade que dá pra trabalhar. E chocolate, gente, é uma coisa que sempre dá muito dinheiro nessa época. Não só nessa época, né? Porque, gente, o brasileiro é viciado em chocolate. E se você amar trabalhar com chocolate, você pode trabalhar e abrir uma empresa só de chocolates. Que aí você pode fazer os pães de mel durante o ano, os cones. Enfim, tudo que vai chocolate. E quando chega a época da Páscoa, volta pros ovos de novo. Tem uma menina que eu amo seguir o Instagram dela, que é a Bianca Trufas. Gente, essa menina começou com trufas e cone. Ela faz cada coisa hoje, agora que é deliciosa. Eu fico com uma vontade, eu engordo uns 15 quilos só de olhar o Instagram dela. Mas não tem problema, eu acho incrível. Porque, assim, ela se identificou tanto nisso, mas é isso que você falou, sabe? Ela trabalha só com a confeitaria. Então, ela focou só nisso, né? E ela, acho que ela tem o quê? A minha idade. A menina, ela faz hoje dentro da casa dela. E, cara, é uma produção, assim, de todo dia. A menina tá lá e tá vendendo. Lógico, na Páscoa, o foco maior dela vai ser usar o chocolate. Vai ser usar o chocolate. Mas o resto do ano ela vende tranquilamente. Que eu comentei com vocês, há 10 anos atrás, quando eu comecei, eu consegui pular essas 2 etapas iniciais, que é o treino e o custo. Você já sabia. Porque eu já fazia chocolate há 20 anos na época. E o custo eu fiz com o pé nas costas, né? Porque eu sou contadora de formação, trabalhava na área de planejamento, então eu consegui já montar rapidinho. Então foi montar o cardápio e divulgar. Então consegui fazer isso e consegui no prazo curto. Isso é muito bom, né? Você falou uma coisa sobre temperar o chocolate. Como que a gente faz? Do choque térmico. O choque térmico que você falou. Como que a gente faz choque térmico? Então, o chocolate, ele precisa desse choque térmico, que é a temperagem. A gente fala de temperagem, de têmpera ou choque térmico. Existem várias técnicas no mercado hoje que as pessoas utilizam para fazer isso. Tem até uma máquina super cara que ela faz isso pra você. Mas pra gente fazer no modelo caseiro, o que você precisa fazer? Derreter o chocolate, né? Pode ser no micro-ondas ou no banho-maria. Não pode tá muito quente. Ele tem que chegar no máximo aí 36, 37 por isso graus. Termômetro. O termômetro é ideal. Mas quando você tá derretendo o chocolate, tem que ser de 30 em 30 segundos no micro-ondas, por exemplo. Você vai sentindo. Pôs 30 segundos, tira, mexe, volta, até derreter por completo. Porque o micro-ondas, ele joga muito calor pro centro do produto. Então, se você não mistura, ele vai queimar aquele centro de chocolate. E aí, queimou, já era seu chocolate.
Ah. Então, você tem que estar... Por isso que ele vai jogar o calor pro centro. Aí você mexe, porque você distribui. Aí põe mais 30. Os primeiros 30 segundos, parece que ele nem começou a derreter. Você fala assim, eu tô mexendo o quê aqui? Mas você tá mexendo o calor que tá ali dentro daqueles produtos, do chocolate. Feito isso, derreteu. Aí tem um método que a gente chama de banho-maria invertido. O que é o banho-maria invertido? Você pega uma bacia com gelo, água e gelo, e põe ele em cima dessa bacia, com muito cuidado para que essa água não caia dentro do chocolate. E dá esse choque térmico rápido, porque ele saiu quente e vai para um gelo. Então, você consegue dar esse choque térmico rápido. O outro método é o quê? Tem gente que usa no mármore, né? Mármore. Isso, mármore, granito, uma pedra que seja fria, que seja gelada também. Então, essa têmpera, esse choque térmico, exatamente, ele sai do quente e vai pro frio. E aí você consegue, joga ele, né, nessa mesa, claro, higienizada, tudo certinho, e vai mexendo ele na própria mesa, pra ele pegando contato com esse gelo da pedra, e também vai descendo a temperatura rapidamente. E um outro que é por adição. Você só derrete 2/3 do chocolate. E 1/3 picadinho ou raladinho, você deixa separado. Entendi. A hora que você tira esse quente, você joga o chocolate, que não tá derretido lá dentro. E ele também vai ter que tomar um choque, né? Que ele vai ter que derreter o que não tá derretido. Uhum. E aí é onde ele dá o choque térmico também por adição. Então, são esses 3 tipos que eu conheço, né? Que é o da mesa, da pedra, né? O invertido e o de adição. E ele é importante fazer esse choque térmico para que fique durinho, fique firminho. Porque quando você derrete, a manteiga do próprio chocolate, ela se desmancha. Então, quando você dá o choque térmico para ela reavivar e poder ficar duro de novo o chocolate. Porque se você coloca ele na forminha quente, sem dar o choque térmico, ele não vai soltar. Ele não vai entender, tipo, preciso voltar a virar barra, entendeu? Então, ele não vai entender isso, ele vai ficar perdido e ele vai ficar mole. Então, é que nem quando você tira uma manteiga da geladeira, ela fica mole. Sim. O chocolate, se você não mantém ele em temperatura ambiente, para não que seja muito calor, ele fica lá durinho. Né? Porque ele entende que é pra ele ficar durinho ali. Agora, ele precisa dar esse choque pra ele... Dá uma reavivada. Acorda. Acorda, fala, volta a ser barra. Acorda, volta a ser barra. Entendi, Gra. Então, hoje a gente consegue começar a empreender do zero e ter um lucro bom. Dá. Principalmente na época de Páscoa, eu recomendo fazer os ovos exatamente porque ele dá um retorno muito bom. Claro, seguindo o passo da divulgação, porque você tem que divulgar. As pessoas não vão vir até você, não vão adivinhar que você está vendendo ovos de Páscoa. Então, é sempre muito importante a divulgação. Entendi. Tirar muita foto. Não precisa ter um estúdio, isso, aquilo. Com celular, né? Monta um cantozinho, coloca um ovinho já embrulhado, alguma coisa assim, se você quiser tirar uma foto. Não me venda fotos de internet, gente, pelo amor de Deus. Isso é péssimo, gente. As pessoas pegam a expectativa, realidade. E a realidade nunca corresponde com a expectativa. Porque, claro, a gente sabe até onde a gente consegue fazer, né? Então, porque às vezes a embalagem você não vai achar igual, né? Então, ou às vezes se é um recheio, às vezes não vai ficar no mesmo tom, ou não vai ficar na mesma consistência. Então, o ideal é você ter o seu pra vender, tirar fotos, essas coisas. Eu acho que é a melhor coisa, né? Até porque se você tá treinando, né? Você já pode ir tirando fotos dos seus treinos que deram certo, né? E pede pro pessoal provar, né? Muito legal isso. Às vezes você tá fazendo um treino já, chama a vizinha, Me chama pra provar que eu provo o que vocês quiserem. Eu também, eu posso dar eu dou nota. Chama a Gra que eu dou nota. A Gra é profissional nisso. Eu vou ser aquele consumidor que não entende de nada e a Gra é o profissional. Então, só chamar a gente que a gente faz a banca, né, Gra? Com certeza. Chocolate, nossa, é meu ponto fraquíssimo, porque eu gosto bastante. Tudo que vai de chocolate, gente, é maravilhoso. Eu gosto muito de doce também, muito, muito mesmo. Mas tem uma porcentagem das pessoas, eu gosto de chocolate, né? Então pode ser meio amargo, pode ser o leite que eu tô comendo. Que gostam do meio amargo. Qual combinação que a gente faz? Tudo que a gente faz com o leite, a gente pode fazer com meio amargo? É aquele famoso, né? Gosto não se discute. Já minha dizia. avó fala gosto e cada um tem um. Não posso falar aqui por causa do horário. E eu gosto, assim, particularmente, eu gosto do meio amargo com frutas. Eu acho que fica muito legal. Às vezes uma geleia de morango, que ela é um pouco mais doce, né? Ou menta, né? Você fazer tipo um chocomenta, né? Um chocomenta, fica muito gostoso.
O próprio amendoim, né? Porque Sim, tudo que crocante você fica faz... muito bom. O bom do meio amargo é que tudo que é mais doce, você consegue colocar nele e ele fica mais suave. Então, pra quem não gosta muito de doce, você consegue fazer e é bem bacana. Eu gosto bastante dessa combinação. O que fica muito bom é o charge de meio amargo. Como que eu fazia o charge? Brigadeiro de caramelo, que é um brigadeiro mais doce, Sim. com amendoim no meio amargo. Inclusive, no seu Instagram, você deu uma dica disso esses dias, né? Foi. Eu vi o seu Reels lá. A Gra posta Reels sempre, gente. Então, sempre tem uma dica lá muito boa pra você. Esse negócio de queimar chocolate, há uma controvérsia com o branco. Porque esses dias, eu fiz um curso esses dias pra fazer... Sabe aquele chocolate, o caramel, que é de uma marca Sim. bem chique, famosa e caro? Uhum. Dá pra você fazer ele similar com o chocolate branco. Você consegue meio que queimando realmente ele no micro-ondas ou no forno, pra ele criar aqueles cristais de caramelo. E aí, você tem aquele chocolate caríssimo dentro de casa. Dentro de casa. Eu tô me acabando esses dias de comer os meus testes. Tá fazendo os testes, né? Mas é teste pra mim mesmo. Teste de que eu sei fazer e teste de que sobra lá e eu vou comendo. Eu achei ótimo isso. Quando tiver um teste assim, faz Gabi, passa aqui que eu passo. Gabi, estamos com uns testes aqui, meio maluco? Rapidinho. Mas é muito legal, Gra, poder investir. Eu gravei um episódio falando sobre a vulnerabilidade da mulher. E falando também sobre a mulher, né? Às vezes tem o filho pra cuidar, não consegue deixar com ninguém, é só ela e aquela criança. É uma boa oportunidade também, né? Sim, é maravilhosa. Eu realmente comecei a empreender por esse motivo, né? Eu me vi ali sozinha, que eu digo, sem a minha base pra cuidar do meu filho, que na época tinha 5 anos, que a minha mãe faleceu, meu marido trabalhava em empresa, eu trabalhava em empresa. Então a gente teve que tomar uma decisão, o que fazer, né? Sim. Então, é sempre assim, às vezes a mulher abre mão, né? Às vezes da carreira, do emprego, pra ficar em casa. Mas eu não parei, não. Não dei, eu falei, não, pera lá. Ficar em casa não dá, Dona não. de casa, Não. não. Eu prefiro trabalhar 1000 vezes dentro de casa, mas trabalhar. Sim. Então, foi isso. No dia seguinte que eu saí da empresa, eu já falei, não, vou fazer alguma coisa. E foi a máscara. Eu falei, já tá meio caminho andando. Você é ansiosa assim ou não? Só pra saber. Só a base do Rivotril. Né? Você tá medicada? Tô medicadinha. Porque eu achei o máximo. Eu saí da empresa, no outro dia eu já tava resolvendo as coisas. Mas foi bem isso, acredita? No outro dia. Porque assim, eu falei assim, e eu poderia... Tem muita gente, né? Claro, vai de cada um. Mas eles falam assim, eu vou ter seguro-desemprego, vou ter minha rescisão. Acaba se acomodando, E né? acaba se acomodando. Eu falei, não. E eu já sabia que eu ia voltar a trabalhar. E a minha área, graças a Deus, é uma área boa. Que é a área administrativa, Sim, contabilidade. Sempre alguém precisa. Sempre. Toda empresa precisa de um contador. Toda empresa precisa de um planejamento. Então, Inclusive o Grafestas. Você foi contratada por você mesmo. Então, não fica sem emprego, né? Essa Sim. área é difícil você ficar sem emprego. Você consegue empregos melhores ou não tão bons, mas você tá trabalhando. Então, eu fiquei 15 anos trabalhando na área financeira. Eu nunca cheguei a ficar mais que um mês desempregada. Então, saía de uma empresa, logo já estava em outra. Porque você consegue uma recolocação rápida nessa área. Então, eu já sabia que isso ia acontecer. E aconteceu também, né? Porque foi isso, eu fui mandada embora, cuidei da minha mãe, fiz a Páscoa. Quando ela faleceu, eu fui chamada pra empresa. Foi um período bem justinho, Foi né? um período meio justinho. Em menos de um mês que eu saí da empresa, minha mãe fez a cirurgia e faleceu, eu fui recontratada. Só que aí foi o que eu sentei com meu marido e falei, e agora? O que a gente faz? Como que eu vou pra empresa sem minha mãe, Miguel pequenininho, 5 anos, perdeu a avó que cuidava dele, a mãe numa empresa nova, porque assim, eu ia entrar numa empresa nova. A gente sabe, quando a gente tá numa empresa nova, a gente tem que dar tudo, né? Sim, tem que mostrar. Porque você tá o ali, serviço. a pessoa não conhece seu trabalho, não sabe que você tá com altos e baixos. Eu tá muito baixo, né? Que minha mãe tinha acabado de falecer, né? Então, eu ia estar numa muito baixa, né? Com um filho em casa com quem, né? Nessas Sim. loucuras. E eu falei, então, eu não vou desempenhar um bom papel na empresa, né? Então, aí foi onde eu optei em não ir. Eu falei, não vou. Me apostei dessa vantagem. Tô com meu seguro-desemprego, tô com a minha rescisão e tô fazendo ovos, então não vou nesse momento. Falei, vamos ver o que dá.
E deu Grafestas. E deu muito bom. Deu Grafestas, porque eu comecei, acabou a Páscoa, né? E aí foi aquela dúvida, o que fazer agora, né? Acabou a Páscoa, o que eu faço agora da minha vida? E eu sempre gostei muito de festa, muito, muito, muito. Meu casamento, a gente... Seu casamento foi ótimo, eu lembro do outro episódio, foi maravilhoso. Então, assim, fiz meu casamento, fazia o aniversário do Miguel até então, ele tava com 5 anos, todo ano eu gostava muito de fazer o aniversário dele, fiz o casamento de um primo, o aniversário de 15 anos da minha irmã, então sempre gostei muito de festa. Eu falei, eu vou trabalhar com festa. Falei, mas o que da festa, né? Porque eu gostava de fazer decoração, eu gostava de fazer lembrancinha, né? Então, Mas aí eu falei assim, não, acho que a comida é meu fraco. Aí fui pra comida, fazer bolo, doce, coxinha, salgadinhos. E você tem todo um caderno de receitas da sua mãe também, Você né? viu que eu postei, eu vi, né? achei lindo. E são coisas que a gente não explica, né? Ela sempre... uma das coisas que a gente unia muito a gente era isso. Assistir programa de receita à tarde, sentada no sofá. Isso era gostoso. As duas assistindo receita. A gente anotava muita receita de bolo, de comida. Aquelas que você anota tudo e não faz nada. Você faz uma de vez em quando. A gente tem um caderno assim lá em casa. E eu e minha mãe fomos colecionando diversos cadernos, né? E ela começou a escrever um caderno pra mim. E eu nem sabia. E ela começou a pegar algumas receitas, que ela gostava de vários cadernos, que ela já tinha visto, receitas que ela já tinha feito. E foi escrevendo. E minha mãe fazia aquilo como se fosse um diário. Então, tem umas que ela fala assim, hoje eu estou na casa da minha amiga Clau. Hoje eu estava na minha sogra, ou na sogra da Gra, que é a minha sogra, né? A mãe do Celso. E aí, ela meio que fazia quase tipo um diário no escrever as receitas, né? Pra dizer onde ela tava, ou aonde foi que ela assistiu, ela anotava os canais. Ela colocou toda uma memória afetiva nesse caderno de receita. Ela anotava quem foi, se foi no programa da Kátia, se foi no programa da Ana Maria, se foi, entendeu? Ela ia colocando o programa, o canal, quem que deu aquela receita, ela anotava o nome do culinarista. E ia fazendo. E ela escreveu um caderno pra mim, tão fofinho, cheio de adesivinho, cheio de etiquetinha, de comidinha, sabe? Bem carinhoso. E a última receita que ela escreveu foi na véspera dela fazer a cirurgia, dia 23 de fevereiro. Não. E ainda ela escreveu assim, hoje, dia 23 de fevereiro, né, estou escrevendo essa receita, e amanhã, dia 24, eu faço a cirurgia de vesícula. E aí, foi a última que ela... A última que ela deixou pra você. Ela deixou um legado enorme pra você, né, Gra? E assim, até então, a gente às vezes não sabe por quê, né, das coisas. E ela me entregou esse caderno, claro, antes da cirurgia. E ela, então, ou seja, no último dia que ela escreveu, ela me entregou. Ela falou assim, eu fiz de presente pra você. E há 10 anos atrás, eu 30 e poucos anos, trabalhando, eu falei... Tipo, que louca, né? Pra quê, mãe? Não, mas eu falei pra ela, mãe, um caderno de receitas pra mim. Eu falei, eu não tenho tempo pra nada. Porque a área financeira, gente, pra quem não conhece... loucura, loucura. Você tem hora pra entrar, não tem hora pra sair. E virava madrugada, chegava no final de semana, tava exausto, ainda tem que correr atrás das coisas, né? Você vai pro mercado, você vai pra isso e aquilo. Tinha meu filho, às vezes, pra dar uma atenção no final de semana. Então, eu falei, mãe, caderno de receita pra mim? Eu falei, eu não tenho tempo. Eu gosto muito, sempre gostei muito de cozinhar, mas não tinha tempo, né? Aí eu peguei o caderno e deixei lá no guarda-roupa. Deixei lá. Aí foi aquela correria, né, da cirurgia dela, do tratamento dela, da Páscoa, que eu já comecei a fazer as coisas. Então, eu vendia trufa pra poder divulgar a minha Páscoa. Então, eu usei isso também de divulgação, porque a pessoa... Ótimo marketing esse. Eu comecei a vender trufa para as pessoas conhecerem como era meu recheio, como era o chocolate. E com isso, fazer a Páscoa. Então, eu fazia trufa, eu visitava minha mãe no hospital, levava para o hospital, cuidava do Miguel. Pequeno. Então, foi aquela correria. E aí, depois que passou tudo isso, que eu lembrei do caderno. Aí, eu falei, meu Deus. Ela deixou tudo preparado. E lá tem bastante receita bem gostosa, bem legal. Mas, eu vou ser sincera, eu nunca consegui fazer nenhuma receita daquela. Eu tenho uma receita no Grafestas que você faz, que é o cuscuz paulista, que é dela, né? É dela, mas essa receita não tá no caderno. É uma delícia. Tem muitas receitas que eu uso, que eu fazia com ela, que é o cuscuz paulista, o quibe. Muitas receitas que eu... tanto salgados, coxinha, esfirra, são muitas receitas... O bolo de cenoura, bolo de fubá. Então, tem muitas receitas que... É de outros cadernos. Sim. Agora, desse caderno, eu olho, tem umas receitas lá muito... Mas sabe quando parece que me trava ainda? Porque... É a sua mãe, né? Então, deu pra ver que ela é muito próxima de você. Foi ela que cuidou do seu filho.
E eu acho que ela deu um empurrãozaço pra você ter o Grafestas hoje. E muita coisa. Parece que ela tá sempre presente, sabe? Sim. Porque tem umas dicas quando. Acho que você também deve lembrar de alguma coisa que vai fazer. Você, parece que tem aquela vozinha da sua mãe. Sim. Não faz isso! Leva o guarda-chuva que vai chover! Uhum. Então, tem algumas coisas que às vezes você tá fazendo. Às vezes, que nem o quibe, tem a dica de você molhar a mão na água pra ele não ficar grudando. Então, são coisas que eu faço automático, porque eu sei que tem que fazer. Mas parece que você sempre... Você lembra que ela fala... Do porquê que você sabe daquilo. Sim. Que ela falava, molha a mão que aí ele não cola. E parece que toda vez que fazendo isso, parece que você sente, ouve ela falando, né? Então... É muito legal, muito emocionante. E ela não gostava de doce. Não gostava? Tanto é que os ovos quem aprendeu a fazer fui eu, os bolos em casa quem fazia era eu. Ela gostava de fazer a parte salgada. Ela gostava muito de salgado. Então, tudo quanto era comida salgada, bacalhau e ela gostava muito de comidas mais exóticas também, que ela gostava nem de fazer só pra ela. Uhum. Que era rabada, dobradinha. Essas coisas lá em casa com meu pai. Eu não gostava, essas coisas também não. Mas ela fazia nem se fosse só pra ela fazia. Ela fazia. Ela gostava muito de cozinhar, então nem se fosse só pra ela ia lá e fazia. Nossa, que gostoso isso, Gra. Ela tinha esse amor também pela cozinha, muito, muito legal. E isso passou pra você hoje, né? E ela demonstrava, porque assim, antigamente os pais, não era aquela coisa de amor muito de toque, de falar. né? De abraçar, de falar, eu te amo, né? Eu acho que eu nunca ouvi isso da minha mãe, nem do meu pai. Eu te amo, essa palavra, né? Mas eles demonstravam amor de outras formas, né? Com certeza, esse caderno foi um eu te amo dela. E o fato dela, por exemplo, ela preparava um prato sabendo que o Celso gostava, que o Miguel gostava. Então, a forma dela demonstrar sempre foi na base da comida, né? O carinho que ela tinha pra gente era na base da comida. Mas falar, eu te amo, os pais antigamente não falavam, né? Não falam, meu pai tá vivo, minha sogra, mas você não vê ouve, essa expressão, né? Mas você vê que as atitudes deles são atitudes de carinho, de amor, né? E agora a gente já tem, parece, não sei, eu com meus filhos, né? Deu pra ver, só você e sua filha. Sua filha, oi, mamãe, te amo. Então a gente tem mais esses contatos hoje em dia do falar eu te amo, né? Até porque às vezes a gente mais fala hoje em dia, porque às vezes a gente não consegue também, às vezes, demonstrar tanto, né? Sim. Porque os nossos pais antes tinham um tempo mais livre pra demonstrar tudo o que eles tinham, que poderiam fazer. Era diferente a forma de trabalho também, né? Igual, minha avó tinha uma venda, e aí essa venda, se eu não me engano, acho que era perto, era na casa, alguma coisa assim, em Goiás. Então os filhos estavam sempre lá, sabe? A mãe do meu pai, ela cuidava da casa, né? Ela era dona de casa, a avó Dina. Então os filhos estavam lá também. O meu pai e minha mãe não. Minha mãe, ela trabalha, se deixar, ela vira à noite. E o meu pai também sempre teve esse negócio de sair cedo e voltar tarde. Então é diferente a forma hoje de trabalho, né? Eu fico pensando nos meus filhos, porque assim, eu gosto de trabalhar até 10 da noite, 11 da noite. E aí, o tempo que eu tenho com a criança. É diferente a forma que essas gerações vão passando, né? Eu às vezes também me culpo um pouco também com meus filhos, porque trabalhar com buffet, com festas, não é fácil. Empreender não é fácil, né? Que a gente já fala, pessoal, eu vou trabalhar por conta porque eu vou ter mais tempo. Mentira. Quem te contou essa mentira deve estar ganhando algo por trás. Porque esquece, quem empreende não trabalha menos. Se você quiser muito mais. Se você quiser trabalhar pouco, faça o seu trabalho num CLT, que tenha hora ou que tenha turnos, porque é aquele tempo e acabou. Acho que concurso público é uma coisa que mais regrada que tem, também, né, porque horário. Eles não deixam também fazer... não pode fazer hora extra, que ela faz concurso público, se você quiser trabalhar certinho assim. Agora, você empreende, porque a gente tem que ser tudo, né? A não ser que você tenha uma grana muito no seu bolso aí, que você vai fazer um aporte, criar uma super estrutura, uma super mega empresa, que você só vai administrar e vai ter quem compra, vai ter quem vende, vai ter quem entrega, vai ter... Porque lá eu e o Celso, a gente faz tudo. Mas normalmente quando a gente começa, a gente é o eu-empreendedor, né? Não é empreendedor, é eu-empreendedor, porque a gente faz tudo. E não tem jeito. Aí você, às vezes, quando aumenta muito o volume, você consegue agregar um serviço com você, né? Que nem eu agreguei o meu marido. Eu achei ótimo esse negócio de trabalhar os dois juntos, já resolve tudo ali. Porque quando a gente começou, eu tava lá, aí começou a aumentar, e ele na empresa, eu falei, então tá bom, então vem agora trabalhar comigo. Estamos os dois. Mas é difícil você criar um aporte muito grande pra você repassar todas as atividades. Ele faz entrega, aí é criança que vai pra escola, é criança que vai pro médico, né? Aí eu falo, mas se trabalhar com festa é só final de semana. Tá bom. Tá bom. Não. Gente, o que tem gente que faz evento, eu fico abismada às vezes. Tipo, terça-feira de manhã, e não sei, eu fico olhando assim os horários de evento, que eu fico, cara...
Porque eu achava que antes, trabalha com evento, então, sei lá, deve ser no máximo sexta, sábado e domingo. Vixe, Mas não. Não, que nem hoje mesmo, né? Eu vou falar uma fofoca, gente. Vocês, donos de empresa, cuidado. Seus funcionários ficam o dia inteiro na segunda-feira pedindo orçamento. É sério, gente. Segunda-feira é o dia que mais bomba o orçamento. Sério? Meu celular não para na segunda-feira. Orçamento entrando atrás. Eu falei, as pessoas esperam chegar na empresa e começam a entrar lá no Google, né? Deixa eu ver o buffet da minha filha. Deixa eu ver a festa do meu filho. E vai pesquisar buffet. Vai trabalhar. É segunda-feira. Brincadeira. Mas quando as pessoas acho que tem mais um tempinho também na hora do almoço, né? Talvez, sim. Né, de estar fazendo essas pesquisas. Então, ou seja, na segunda-feira eu tô fazendo isso. Contratos, respondendo orçamentos. Já tô fazendo... algumas listas de compras do que precisa fazer, tirando às vezes algumas dúvidas dos cardápios que vão ficar pro final de semana. E aí já começa, né? Na terça também tem a questão da higienização total lá da cozinha, né? Porque sábado e domingo a gente limpa, mas você não consegue fazer aquela limpeza pesada. Aí segunda e terça tem que vir a faxina geral. Aí na quarta já começa, né? Porque são coisas que depois você pode congelar, por exemplo, o quibe que você pode congelar, alguns tipos de salgados que você já pode congelar, já começa a fazer na quarta. Quinta-feira já tem que fazer os doces, as massas, né? De brigadeiro, beijinho, bicho de pé. Já tem que botar pra rodar as panelas, porque elas têm que estar frias na sexta, né? Pra começar a enrolar pras festas de sábado. Caraca, então é a semana inteira trabalhando. E agora eu tenho um confeiteiro que faz meus bolos. Mas se não, era a mesma coisa. Na quarta tem que bater as massas. Nas quintas fazer os recheios. Na sexta montar os bolos que vão sair no sábado. É sempre assim. A gente pensa, o bolo é feito num dia? Não, gente. São 3 dias pra fazer um bolo. Porque a gente faz em produção, em larga escala. Então, você não vai fazer um bolo. Um bolo você pode até fazer de um dia pro outro. Mas quando é larga escala, você precisa fazer por fases, senão você fica doidinha. Massas, recheios, então, um dia é bater só as massas. Bate todas as massas, já deixa tudo pronto. Aí, no outro dia, você bate todos os recheios, cozinha, que tem recheio que é batido, tem recheio que é cozido, cozinha tudo. Na sexta, você tem que montar. Então, você não pode montar um bolo quente, senão ele perde a estrutura. Então, tem tudo isso. Aí, depois ele começa a desabar. Então, a massa tem que já estar fria e firme, o recheio também tem que estar frio e firme para você montar. Então, só pode ser no outro dia. E aí, no sábado, que é o dia da festa, geralmente, aí você já prensou na sexta, né? De sexta para sábado, ele fica lá, no mínimo 12 horas gelando. No mínimo. O ideal é umas 18 horas gelando, para ele ficar bem firme mesmo. Caramba. E aí, você tira o bolo e confeita para entregar. É muita coisa, né, Gra? Então, você que tá achando que trabalhar com festa é fácil? Não, meu querido. Olha aqui, ó, como que E no domingo? Domingo, você fala, domingo também não. Ainda você tem que levantar estoque, o que sobrou, o que não sobrou. Sim. Porque você tem que ver o que você vai precisar encomendar, não vai. Que nem hoje eu tenho um confeiteiro que trabalha pra mim, tem a fábrica de salgados. Então, eu preciso saber tudo o que sobrou no estoque, né? Com o que já tá vendido e o que eu preciso pedir. E isso tudo a gente faz no domingo, no final do dia. Meu Deus do céu. Ainda bem que você é contadora, né? Isso a parte ajuda bastante. Ajuda bastante, mas assim, a gente acaba realmente que não passa. Sem contar a parte de divulgação, né? Que você sabe. Sim, não. Isso eu acho que é uma coisa que mais dá trabalho. Você tem que fazer vídeo, tem que editar vídeo, tem que subir vídeo e responder comentário. As pessoas acham que trabalhar com isso daqui é fácil e não é, cara. Olha, fazer uma festa é mais fácil do que fazer o marketing. Eu assino embaixo. Fazer uma sobrancelha é mais fácil, fazer uma massagem é muito mais fácil do que você fazer o marketing. Porque às vezes pra fazer um Reels de 10 segundos, você fica o dia inteiro. Ou se você for somar um pouquinho de uma hora aqui, um pouquinho de uma hora pra você ir editando, fazendo aqui, você perde às vezes 2 dias editando, montando, somando vídeo daqui, sem contar a criatividade, né? Você tem que pensar no que você vai postar. Porque não adianta postar qualquer coisa. Você tem que postar que dê clareza pro seu cliente entender aquilo que você faz. Ó, marketing, gente, o pessoal de marketing tá de parabéns, viu? Tá, porque olha como dá trabalho. Apesar que, assim, também tem uns de marketing que fala que é de marketing, mas não consegue, né? Isso é muito complicado, né? Porque hoje, com esse negócio do boom do Instagram, todo mundo é social media. Eu já contratei um que os meus posts têm mais comentário de visualização do que o que ele começou a criar. É complicado. Então, isso. assim, às vezes a gente dá oportunidade pra pessoa, né, poder mostrar o trabalho, mas é complicado. Hoje muito quem faz sou eu. E você querendo... É o que eu tava conversando na outra entrevista. É a sua empresa. A gente trata como um filho. Você vai entregar na mão de qualquer um? Não vai. E
assim, o Instagram é muito isso, né, gente? Então, pra você também, ó, a divulgação dos seus ovos de Páscoa tem que ser importante pra isso. Por isso que tem que estar sempre também com o celular na mão. 24 horas, não tem como. Porque se você não divulgar... Não tem como. A divulgação... Uma outra coisa que a gente fez, que as pessoas falam... Às vezes até olham meio torto, assim. Mas o Celso vendia trufa no Farol. Vendia? E isso vende bastante, né? Porque eu moro perto da Pereira Barreto ali, né? Sim. A gente tá ali perto do Sonda, na Pereira Barreto. E tem um cruzamento, 2 quarteirões da minha casa. Da Pereira Barreto com a Piramboia. Na frente do shopping ABC? Não, fica bem no meio. Antes do No Habib's. meio. Entre o Habib's sei, e o Pereira Sonda ali. Barreto, lá em cima. Uhum. Entre o Habib's e... Eu tô ali entre o Habib's e o Sonda. E ali tem um Sim. cruzamento. A gente fazia as trufinhas, ele ia lá e vendia as trufas no Farol. Porque ali é o quê? Ponto de circulação. Se a pessoa tá passando ali uma vez, ela vai passar geralmente mais vezes. Sim. Então, entregava com o cartãozinho nosso, o panfleto da Páscoa e vendia a trufa. Porque Que a pessoa já legal. comprava a trufa, provava, Gostava. gostava e falava, é dessa empresa. E ia lá. Nossa, muito bom. Então, assim, não pode ter... Muita gente fala assim, Vergonha. nossa, vendendo... Sim, na estação de trem, lá em Santo André. Mas sempre falam assim, que vergonha não paga boleto, né? Uhum. Então, quem tem vergonha não dá pra ser empreendedor. Eu não aparecia também no começo. Muita gente nem sabia quem era a Graça. Eu era loira, morena, alta, baixa. Porque eu só tirava foto dos produtos, produto, das festas e ia colocando. E a gente aparecer, cria essa conexão com as pessoas, né? As pessoas gostam de conversar com pessoas, né? E imagina gente, contadora. Contador, você sabe que contador que é isso aqui, ó. Um escritório, Uhum. coisa... porta fechada, silêncio já era. e paz. Então, imagina o meu perfil de contadora, que eu já estava trabalhando há 15 anos nessa área. Então, você cria uma rigidez a Sim. contatos, a falar. Eu não falava nem em trabalho de escola. Eu tinha vergonha de falar até em trabalho de escola. Meu Então, Deus. e hoje eu vou te falar que ainda é difícil. Eu tô falando aqui com você, porque eu não sei se é porque eu não imagino que nem tanta gente assistindo. Porque aqui a gente tá na sala de gravação, tá no estúdio, Estamos tá batendo tranquila. papo e tal. Mas se eu estiver gravando um stories em casa e aparece qualquer pessoa, pode ser até meu esposo, meus filhos, eu paro na eu hora. tenho esse problema também. Aqui, quando eu vou gravar o stories, ou eu tô sozinha aqui na sala, ou eu tô na outra sala. Achei alguém que tá isso comigo. Eu sou. Porque assim, por mais que eu sempre fui a criança que sempre falou muito. Mas eu falo muito com quem convive. Esse negócio de ficar em rede social, gente, não é legal. Assim, então, quando eu tô sozinha, eu gravo stories. Se eu não tô sozinha, é muito difícil. Quando eu faço o evento que eu tenho que gravar com o pessoal, assim, meu... Eu também, eu falo assim, quando eu vou nos Gente. eventos dos famosos, essas coisas, eu falo, eu tenho que fazer. E lá tem um monte de gente que você nunca viu na Sim. vida. E aí eu simplesmente tenho que dizer, ó, respiro fundo, E vai. cego, parece assim, tipo, não tem mais ninguém. Aham. Parece que assim, eu falo, vamos ficar Invisível. invisível. Parece que não tem mais ninguém. Aí eu começo a falar como se não tivesse ninguém ali. Mas é uma coisa que você tem que trabalhar. Eu acho que até o psicológico, O né? psicológico, o interno, sei lá, o interno, o externo, mas assim, realmente, você tem que se cegar assim, parece que não tem ninguém. Tem. E falar, agora vai, fala e finge que não tem ninguém te olhando. Porque as pessoas olham, né? E Olham. não criticando, não sei, né? Mas Até olham. Até que se eu vou tirar selfie em algum lugar, eu fico olhando assim, sabe? No Uber, se eu vou tirar selfie, porque normalmente eu dou bom dia pras pessoas no Instagram, né? E se eu tô no Uber, eu vou tirar uma foto, eu fico olhando assim pra ver se o cara não tá olhando no retrovisor, né? Olha pra lá. Ai, que vergonha tirar foto aqui. Não olha pra mim? Você vira pra mim e fala assim, não olha pra Não mim. olha, tá, moço? Fica aí concentrado. Porque dá essa vergonha mesmo, né? Mas a gente tem que fazer, né? Então, E acho que é muito treino, é isso aí. Essa é a parte do treino. Treinar é Sim. sempre, porque não é só pra fazer o chocolate, mas em você vai ter que tudo. treinar pra fazer a divulgação, você vai ter que treinar pra fazer o custo. Não sei fazer direito conta de matemática, pede pra alguém te ajudar. Fala, olha, sei lá, seu filho, sua filha, uma amiga, a Gra, fala, Gra, eu achei esses preços, me ajuda a calcular o custo. As pessoas vão te ajudar também, não pode ter vergonha, né? não Porque pode. é aquilo que ela falou, vergonha não paga boleto. E se você realmente quer fazer algo que não seja de chocolate, mas todas essas dicas que eu falei servem para qualquer produto. Se você falar hoje, eu vou fazer um brownie, é a mesma coisa. Mesma coisa. Treino, custo e divulgação é tudo a mesma coisa. Não vai mudar em nada.
vai mudar só o produto. Então, tá com dificuldade de montar custo, então você tem que aprender. Ou também tem vários cursinhos também. Hoje em dia a internet tá muito fácil. Hoje tá muito fácil. Você consegue comprar até uns gratuitos, você pegar umas dicas pra começar, eu acho que super vale a pena. Tem alguns cursos que já vem até com a planilha, né? Que você coloca lá e ele já vai calculando pra você. Você coloca tudo certinho, ele vai te dando o custo. Claro, você tem que ter um mínimo de noção pra saber se aquilo que tá calculando tá correto, né? Porque você vai estar colocando o seu custo, o seu lucro na mão da pessoa que te fez a planilha. Sim. Então, você tem que saber mais ou menos se tá certo ou não, né? Ou pelo menos se tá coerente com aquilo ou não. Sim, e eu acho que é uma ótima oportunidade para começar a empreender, seja no que for. Essa eu acho que é a base de tudo, né? Eu acho que nem eu não vendo produtos assim, que nem o seu, mas o seu também. Cosméticos. Cosméticos, mas Eu o seu também. Eu tenho que colocar tudo isso na ponta do lápis. Tudo na ponta do lápis. A sua embalagem que tá lindíssima. Ai, obrigada. Foi eu e a Labelle que produziu. Então, assim, isso tudo gerou um custo, porque às vezes para produzir a embalagem, às vezes você paga um designer ou não, se aquilo vai ficar com você ou não, se é uma embalagem só para esse produto. Tem muitos custos envolvidos também atrás de um produto, né? Tem muito custo, sabe? Até para chegar no Body Splash, a gente tem que pegar a essência, tem que pegar o que vai fazer a mistura, a base, sabe? Tudo para poder chegar num produto e eu poder vender. Eu tenho que vender e ter lucro e não pagar para trabalhar, né? Ah, sim, porque a gente empreende, as contas chegam, não tem jeito. Elas não param. Os boletos sempre vêm, sim. E ainda tira férias, né? Tira férias. É o mais complicado. Isso de ser empreendedor é complicado. Igual, você já tinha um filho de 5 anos, mas depois você engravidou. Então, eu creio que você ficou um tempinho paradinha. Então, o empreendedor, quando sofre algum acidente, não sei o que lá, fica um tempo paradinha. Tudo isso pra gente é prejudicial também, né? Agora mesmo, você viu? Eu tô com a cirurgia no joelho. Tá com a cirurgia. Então, tá tudo saindo, mas porque a gente tem uma estrutura, a gente tem uma base. Sim. Mas eu tenho que... No começo da pandemia, que eu quebrei o dedinho do pé, chutei a cadeira. Quebrou o dedinho do pé. Eu fiquei 1 mês trabalhando, engessada, mas tive que trabalhar. Não tem essa vou tirar... Diferente de você ser CLT, que você se machuca, tem uma dor de cabeça, tem alguma coisa, você consegue um atestado e consegue, né, se afastar. Quando você é empreendedor, ainda mais se você tem prazos, né, que nem festa. A festa tem que acontecer naquele dia, naquela hora. Não tem, eu te entrego depois. Não tem como. Eu sofri um acidente de carro na quarta-feira, né? E eu tava indo pro trabalho porque eu tinha uma cliente. E aí o Uber falou assim, você quer que eu te leve no hospital? Eu falei assim, moça, eu preciso ir pro trabalho. Aí ele olhou pra minha cara, eu catei um outro Uber, fui pro trabalho, cheguei, porque a minha cliente ia viajar no dia seguinte. Como que eu vou falar pra ela? Não vai não, porque eu tô aqui. E assim, na hora, eu achei que eu estava inteiraça, então pra mim tava tudo bem, né? Eu fui, trabalhei, não recomendo, tá, gente? Vai no hospital quando você sofreu um acidente, pelo amor de Deus. Mas sabe, eu trabalhei o dia inteiro, aí à noite eu fui pro hospital, e aí a médica falou assim, eu vou te dar um atestado aqui, não sei o que lá. Eu falei assim, não precisa não, moça, eu sou minha própria chefe, vou entregar aqui pra ela. Não tem, sabe, o porquê. Quem é empreendedor trabalha muito. E tem coisas que as pessoas conseguem fazer por você, mas tem coisas que realmente não conseguem. Às vezes você consegue repassar alguma atividade. Sim. Mas tem coisas que não dá. Então, que nem esse final de semana, sábado, domingo, a gente tem os pratos de finger food, né? Sim. E não teve jeito, eu tive que ficar em pé. Assim, eu conseguia passar algumas coordenadas. Por exemplo, fulano, pica um tomate pra mim. Mexe, cozinha uma calma. Mas eu tinha que estar ali supervisionando tudo. Algumas coisas eu mesmo temperando, porque é uma coisa muito de paladar, é uma coisa muito de... Sim. Não tem... Toda receita tem um padrão, tem. Mas quando vira pra você falar assim, sal a gosto, é a gosto? É a gosto de quem? É a gosto de quem, né? Então, assim, a partir do momento que você coloca um a gosto, tempero a gosto. O que é o tempero a gosto? O que você gosta? Eu adoro salsa, tem gente que gosta de coentro. Coentro. Então, olha aí, já ia ser uma briga. Salsa com coentro. coentro. Então, não adianta eu falar pra você, você sabe fazer um estrogonofe? Não. Você sabe fazer um arroz? Sei. Então... No estrogonofe vai um arroz. Não adianta falar assim, olha, você vai fazendo arroz, eu vou fazendo estrogonofe. Vai ficar diferente, porque o seu arroz não é igual ao meu. Então, tem coisas que a gente tem que estar ali supervisionando, não tem jeito. E aí é onde o joelho reclamou esse final de semana, que ele falou, menina, que loucura você ficar de pé. Mas a gente vai superando. E olha, eu não trocaria. Eu também não.
tá? A gente reclama, é que nem a gente reclamar de marido, de filho, a gente ama, Não ó. troca. A gente não troca, a gente fala mal deles que é pra ninguém querer. Com certeza. Eu fazer propaganda, faço nada. Não, assim, empreender é maravilhoso, mas é muito sofrido, né? Mas é muito bom, então... É muito bom porque, assim, é o nosso propósito, é aquilo que nos preenche, aquilo que, sabe, faz a gente levantar todo dia com vontade de fazer. Mas tem os custos, né? Nem tudo é perfeito, né? Então, a gente tem que lidar com os prós e os contras de tudo, né? E nada mais gratificante depois a sua cliente chegar lá, olha, sim. minha unha perfeita, minha pele perfeita, o cabelo perfeito, né? Tô cheirosa. Sim, sim. Né? E mandar aquele recadinho maravilhoso. Às vezes a gente recebe recado 11 horas, meia-noite, depois que acabou a festa, a pessoa, ela podia estar indo descansar, né? Mas não, ela parou pra agradecer. Parou para agradecer. Gra, que comida maravilhosa, ou que equipe linda, que equipe gentil, Sim. né? E aí você vai dormir com aquele sorrisão, você fala, dor no joelho, mas um sorrisão, né? Sim. E é muito gratificante você conseguir transformar a vida das pessoas com o que você tá fazendo, né? Com certeza, Gra. E eu acho que esse episódio foram dicas essenciais. Muito obrigada mesmo por vir aqui, porque eu acho que a gente tem que dar um empurrãozinho pro pessoal voltar a empreender, né? Com certeza. E no que precisar, pode me chamar lá no Instagram. Aqui foram algumas dicas superficiais, mas vai mais a fundo. Fala o seu Instagram pro pessoal te achar. No Gra Festas Buffet é um Instagram, né, do nosso buffet móvel. E Grazi Maciel Oficial, lá é da culinarista. Mas então, qualquer um dos dois você pode me chamar no direct. O meu WhatsApp é o 11 8276 1785. Lá também, se precisar, eu te ajudo com os custos, te ajudo com as dicas de cardápio. Tem bastante opção de recheio que eu posso te dar, aqueles truques que a gente acabou de falar. Com certeza, Gra. Muito obrigada, gratidão imensa. E o que o pessoal precisar, com certeza vai entrar em contato com você, viu? Obrigada, eu que agradeço estar aqui novamente, tá bom, gente? Obrigada, é uma honra estar aqui. Valeu. E eu quero agradecer muito você que assistiu todo esse episódio. Foi uma delícia, não é mesmo? Você quer empreender? Ainda dá tempo. Você não precisa ficar só focada na pasta. Você pode fazer N coisa e qualquer coisa é só chamar a Gra, que com certeza ela vai te ajudar. E também quero agradecer aos nossos patrocinadores, que são todos uns amores da minha vida. A Labelle EUE, que junto comigo a gente produziu nossa linha de body splash e gloss labial. Então você já pode pedir o seu. É só entrar no meu Instagram e me chamar ou clicar no link da bio, que lá a gente está vendendo nossa linha completa. Também quero agradecer a Vanessa da GJA, que, gente, se você tá procurando uma roupa linda, bonita e divertida para qualquer ocasião, ela tem. É só chamar a Vanessa, que com certeza ela vai te atender com todo amor e carinho. A Concept Beauty, onde eu atendo junto com Naturalizar Beleza e Saúde, e a gente tá aqui para te deixar ainda mais linda. E também a Rose, que é minha nutricionista e cuida de todo o meu processo de emagrecimento e pode transformar a sua vida também. Obrigada!